irmãos. Bom dia. Agora você misturou, não sei qual que é a minha. Tá. Eu coloquei assim, né? Falei assim, ó, eu sei que essa é a minha. Aí Marcelo vai e bagunça tudo. Glória a Deus. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por estar aqui, né? Agradecer ao convite do pastor Marcelo, pastor Aleia, uma família, né, que eu aprendi a amar, conheci através da Renata, glória a Deus. E fomos parceiros ali, né, no Betel. E o ano passado, graças a Deus, terminei. Aí esse ano descansei, ou estou querendo descansar, né? Falei assim, nossa, 2020 eu vou descansar um pouco, né? E Deus falou, você quer descansar? Então tá. Aí mandou uma pandemia, né? Aí não sai para nada. E agora, no ano que vem, retorno os estudos aí, em nome de Jesus. Amém? Estou ali com a minha esposa, desculpe as mulheres presentes, mas é a mulher mais linda do recinto, né? Graças a Deus. Esse dia nós fomos visitar uns pastores e o pastor falou, nossa, onde você encontrou essa mulher tão linda, tão bonita, né? Eu falei assim, pastor, isso aí é resposta de oração. Aí ele falou, é mesmo? Eu falei assim, minha porque eu orei bastante, dela porque não orou nada, né? Aí recebe isso daí, não ora, recebe esse tipo de coisa mesmo, né? Glória a Deus. Irmãos, esse louvor que tocou, agora, Deus é o meu refúgio, eu lembrei da minha conversão. Olha que tremendo, né? Deus nos faz lembrar, né? Lembrei da minha conversão, 21 anos atrás. E foi muito engraçado, esse louvor marcou minha vida, porque eu me dizia ateu. Eu dizia que eu era ateu. E aí um dia, Deus foi fazendo as coisas do jeito dele, e aí eu me encontrei numa igreja batista, foi a igreja que eu me converti. E a ideia que eu tinha de crente, era a visão que eu tinha da minha avó. Minha avó, aquela avó, né? Aquele coque na cabeça, num quartinho, fazendo tricô, e no som da vitrola, a música, né, o hino, segura na mão de Deus, segura. Então, para mim, crente era aquilo. E eu falava assim, Deus me livre de ser crente, porque é um negócio muito triste, é muito melancólico, é muito, né? E aí eu chego na igreja batista, tocar essa música, esse louvor, na minha segunda ida na igreja. E os jovens cantando, e eu olhando, meu Deus, olha o que fizeram com a igreja. A igreja está perdida, e eles tocaram em ritmo de reggae. E os jovens dançando, tal, e eu assim, ó, meu Deus do céu, olha o que fizeram com a igreja. Perplexo, né? Porque a ideia que eu tinha de crente era aquela coisa triste. Quantos ainda têm, né, talvez essa mentalidade, né? Que ser crente é ser chato, é ser triste, é ser melancólico, é ser, né? E não é assim. Nosso Deus é um Deus alegre. Amém. Nosso Deus é um Deus que nos alegra. Deus é um Deus que nos faz feliz. Eu sou muito feliz com esse Deus. Não abro mão, não abro mão. Amém? Então, dito isso, né? Eu quero compartilhar com vocês um texto. Nós estamos aí no finalzinho já de novembro, né? Estamos ainda aí partindo para os últimos dias de novembro. E novembro então, falado muito sobre o Novembro Azul, que é a questão do cuidado do homem, né? Saímos de Outubro Rosa e entramos em Novembro Azul. E quando o Marcelo me fez este convite, eu falei, Marcelo, tem algum tema, alguma coisa? E aí ele falou, olha, nós estamos falando sobre, estamos aí em Novembro Azul, e seria interessante falar alguma coisa dentro disso. E é difícil a gente falar alguma coisa contextualizada, né, com o século 21 e procurar, mas a Bíblia tem resposta para tudo, amém? A Bíblia é o nosso manual, é o nosso, tudo que nós queremos está na Bíblia. E eu fui orar a Deus, né, Deus é o Deus que, a Bíblia é a palavra de Deus, então, se Deus falou, então Ele vai me mostrar, né, e glória a Deus por isso. E então, para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia, no livro de Colossenses, no capítulo 2, eu trago também um abraço aqui do meu pastor Joaquim de Andrade, né? Pastora Sônia, mais tarde eu estou aqui, mais tarde ele está pregando na All Nation, a igreja que trabalha com refugiados,
ali na região do Pari, e à noite estarei pregando na minha igreja. Então, a obra de Deus, né? Ó, vamos lá, Deus tem pressa, né? Ou nós estamos atrasados, eu nunca sei. Abriu aí, Colossenses, capítulo 2? Nós vamos ler do 6 em diante. Eu vou ler nessa versão aqui, que é a nova versão transformadora. Não é uma Bíblia atualizada, tá, gente? Eu tenho que falar, não tem jeito. Vamos lá. Então está escrito assim, a partir do 6, tá bom? Diz assim: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Amém? Até aí. Olha que texto lindo o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Colossenses. Ele diz aqui que, começa dizendo, já que vocês aceitaram a Cristo, logo que vocês aceitaram a Cristo, eu quero crer que, ainda que você está aqui, está nos assistindo aí pela internet, ainda que você ainda não tenha levantado a sua mão e entregado sua vida para Jesus, só o fato de você estar ouvindo e estar prestando atenção neste culto, neste momento, você está a breves momentos de entregar sua vida para Jesus. Eu creio nisso. Se você ainda não entregou, você está muito próximo de fazer isso. Porque sem Cristo não tem como viver. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Cristo. Não consigo imaginar a minha vida sem Deus. Não consigo. Então, Paulo está falando aqui, assim como vocês aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. E ele fala, aprofundem as suas raízes. Aprofundem. Busquem. Aprendam. Mergulhem. Sabe, vai fundo. Não fique no superficial, não fique na epiderme da vida cristã. Mergulhe de cabeça, porque vale a pena. Vale a pena, vale muito a pena. E ele fala para edificar a sua vida, né? A nossa vida nele, no amado, no Cristo. Porque ele tem palavras de vida eterna. Não há outro. Não há outro. Um dia os discípulos disseram, Jesus, João 6,66, Jesus dá uma cajadada lá, e aí ele olha para os discípulos e fala assim, vocês também não querem ir? E Pedro se levanta, Senhor, para quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Ali Pedro está falando não de lugar, mas está falando de pessoa. Quem é que tem palavras de vida eterna? Jesus tem. E essa palavra está expressa aqui na Bíblia, para que eu e você tivéssemos acesso e pudéssemos louvar ao Senhor por tudo que Ele é. Amém? E aí, irmãos, lendo esse texto aqui, me fez lembrar de um trabalho que nós fizemos com os PMs de Cristo, lá no Betel. Um dos estágios no Betel, nós fizemos com os PMs de Cristo. E é um trabalho muito lindo, muito lindo. E antes da gente participar ou estar num estágio lá no batalhão de polícia, e nós fizemos no batalhão de bombeiro aqui no Jabaquara, nós passamos por um treinamento, né, vamos dizer assim, para saber como se comportar diante dos militares. Como que é que se comporta diante de uma autoridade. E aí fizemos ali. E uma coisa que foi falado, que eu achei demais isso, é que a PM de São Paulo, eles têm, por princípio da corporação, trabalhar 3 pontos, né, ou tripé da polícia com os seus soldados, sejam eles homens ou mulheres. E esses 3 pilares que eles trabalham são a questão física,
a questão mental e a questão espiritual. Eles trabalham esses 3 pontos na vida da pessoa, do policial. E eu achei isso demais. Eu achei isso lindo. Por quê? Porque está cuidando do homem completo. Está cuidando do homem completo. Corpo, alma e espírito. Físico, mente e espiritualidade. Eles trabalham com isso porque muitos policiais sofrem. Eles sofrem mentalmente, eles sofrem psicologicamente. Eles precisam estar preparados fisicamente para poder lidar com as coisas que acontecem no seu trabalho. Não é verdade? Então é importante que eles tenham esse equilíbrio. Não adianta trabalhar só um e esquecer do outro. Não adianta trabalhar o outro e esquecer de um. Tem que trabalhar os 3. E Paulo, com esse texto aqui que nós lemos aqui, ou que eu li, e você me acompanhou aí na sua Bíblia, ele nos mostra que nós somos completos em Cristo. E eu perguntei para mim mesmo, perguntei para o Senhor, e perguntei para a Bíblia, aonde eu encontro esse ponto de equilíbrio? Aonde é que está, Senhor? Este ponto de equilíbrio. Para que eu viva completamente, para que eu seja completo, corpo, alma e espírito. E a resposta, assim como eu disse antes, todas as respostas estão na Bíblia. A Bíblia não é um livro velho, não é um livro ultrapassado, é um livro atual, de prática. Não é uma coisa que eu vou ler aqui e pronto, não, é de prática. Porque a palavra de Deus diz que se eu não posso ser só ouvinte, eu tenho que ser praticante da palavra. E quando eu faço isso, quando eu coloco em prática, então a minha vida muda, o meu caráter muda, a minha personalidade muda, e eu me pareço mais com o Mestre. Essa é a vontade de Deus para nós. Então, quando eu fiz essa pergunta, onde eu aprendo esses 3 pilares? Aonde estão esses 3 pilares? E a resposta foi muito clara: olhe para Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. É nele, você tem que olhar para Ele. Ele é o seu alvo, em tudo. Existem homens de Deus, homens que deram grande testemunho do poder de Deus. Elias, Paulo, Eliseu, o rei Davi, todos foram grandes homens, mas nenhum se compara com Cristo. Porque todos falharam, Jesus não falhou. Então nós temos que olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. E aí, quando eu procurando essa questão desse texto, onde eu encontro o completar, ou ser completo em Cristo, e esses 3 pontos aqui, esse tripé, ou esses 3 pilares, eu encontrei todos na vida de Cristo. Se pudesse aqui explanar, precisaríamos o dia inteiro aqui, talvez não desse tempo ainda. Porque Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso modelo. Então eu escolhi alguns textos, algumas coisas simples aqui, para que a gente possa aprender um pouco mais nessa manhã. Está comigo aqui, todo mundo? Amém. Quem está dormindo, diga amém. Sempre cai, não tem jeito, viu? Então, na questão física, é uma coisa muito importante o físico, nós estarmos preparados fisicamente. Por quê? Porque todo o nosso relacionamento, tudo que nós fazemos é físico. Tudo que nós fazemos, nós nos comunicamos, nós interagimos com o mundo, é físico. Então eu preciso estar bem fisicamente. E quando eu falo em fisicamente, tem gente que já fala, oh céus, como eu estou, né, cansado, sobrecarregado. Meu Deus, não fala em físico, né, que já pensa, eu sei que eu tenho que fazer academia, Senhor, não precisa, né, expor isso daí, né? Mas é uma coisa muito importante na vida do ser humano, e principalmente na vida do cristão. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Nós temos muito a fazer, nós temos muito a fazer para o Senhor e para o Senhor. E nós precisamos estar preparados fisicamente. Jesus, ele tinha um preparo físico. A palavra de Deus diz que Jesus andava de BMW andando pelas cidades, não era assim?
com ar-condicionado, banco de couro, teto solar. Era na BMW que ele usava, não era? Sim ou não? Tem um pastor aí, que não vale a pena citar o nome, diz que Jesus andava de burrinho, e o burrinho era a Ferrari da época. Eu falo assim, meu Deus, esse pastor não leu a Bíblia. Porque em vários textos diz que Jesus andava. Jesus caminhava. Jesus não estava de Harley Davidson, e nem de BMW, nem de Ferrari, e nem de burrinho. A palavra de Deus diz que Jesus andava. E para andar, gente, quem aqui já foi lá para aquela região lá de Jerusalém? É um clima agradável, né? Assim, né? Tipo Londres, né? Sem sol, né? Um clima de 20 graus, 17, 20 graus, não é assim? Lá, Jerusalém, várias árvores, a sombra das paineiras, né? Das palmeiras. É assim lá? É sol de rachar. É sol, ó, queimando lá os neurônios, né? É muito sol, é muito quente. É um clima árido, é deserto. E Jesus andava, Jesus caminhava. Jesus tinha que ter um preparo. Eles tinham que ter um preparo para poder fazer a obra. Jesus, ele não era carregado num palanquim, como os reis eram carregados. Jesus andava com seus discípulos. Jesus andava. Jesus tinha que ter tinha que ter um preparo físico para fazer isso. Vocês já pensaram sobre isso? Outra coisa que é importante na vida do ser humano, na vida do cristão, e eu vi isso na vida de Jesus, pelos olhos da fé e pela Bíblia, é que Jesus descansou, ele descansava. Jesus descansava. A palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 22, diz que Jesus falou para os discípulos, vamos passar para a outra margem. É um texto muito conhecido. E aí eles entraram naquela pequena embarcação e foram em direção à outra margem. E no balançar do barco, Jesus, talvez cansado de tanto andar, de tanto caminhar, a palavra de Deus diz que Jesus dormiu. E quando você vai ver o original desse texto, o grego, ele não é uma língua que você consegue traduzir, pegar uma palavra e substituir. O grego, algumas palavras são conceito. Não é assim, pastora Léa? Não é assim? É um conceito. E o conceito da palavra dormiu é que ele dormiu tão profundamente que ele roncava. A ideia é essa, que Jesus dormiu tão profundamente que ele roncava. Eu não sei, eu não ronco. Porque eu nunca ouvi eu roncar. A minha esposa disse que eu ronco, eu não sei. Né? Eu prefiro acreditar nela do que em mim, né? Mas quando que nós roncamos? Quando nós dormimos profundamente. Quando nós estamos cansados. Quando estamos sobrecarregados. E Jesus, naquele dia, até a tempestade se levantou, vento, chuva, água na cara, e ele dormia. A palavra diz que ele dormiu profundamente. Então ali Jesus estava descansando. Nós, irmãos, muitas vezes, nós estamos num projeto, seja ele pessoal, profissional ou na igreja, nós a abandonamos, porque nós nos cansamos. E nós deixamos de fazer aquilo, quando na verdade nós deveríamos simplesmente descansar. Muitos abandonam o ministério, abandonam as missões, muitos abandonam o trabalho. Muitos eles deixam para lá, por quê? Porque eu estou muito cansado. Ora, se você está cansado, descanse. Não é pecado descansar. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º, o que ele fez? Descansou. Não é pecado descansar. O problema é que nós queremos fazer tudo
Nós temos 24 horas e queremos trabalhar as 24 horas. Você sabia que o cérebro humano, ele gasta 25% da nossa energia? Quem aqui trabalha só pensando, só com a mente? Chega à noite e fala assim, meu Deus, eu estou cansado. Estou tão cansado. Parece que você carregou pedra, parece que você encheu laje, parece que você descarregou um caminhão. De tão cansado que você está, mas fala assim, meu Deus, mas eu não fiz nada disso, mas por que eu estou tão cansado? Porque o seu cérebro, a sua atividade cerebral gasta 25% da sua energia. E nós nos sentimos cansados. E muitas vezes nós abandonamos um projeto, porque nós estamos cansados. Pare, descanse. Você trabalhou 12 meses, você tem direito a 1 mês. Aí sabe o que a pessoa faz? Em vez de descansar, vai pintar a casa, vai carpir quintal, vai lavar banheiro, vai, né? Descanse. Descanse, não é pecado descansar. Tire um tempo para você. Tire um tempo para a sua família, para os seus filhos, para os seus amados. Não pare de lutar, não pare, mas quando chegar o cansaço, descanse. Descansa. Não é pecado você levantar, colocar as pernas para o alto e falar assim, agora, não. O telefone, às vezes eu faço isso. Eu trabalho em casa, aí eu trabalho com hiperfoco. Eu trabalho 1 hora focado em alguma coisa, depois eu descanso 10 minutos. Depois trabalho mais 1 hora focado e descanso. Chega à tarde, eu estou esgotado. E trabalho em casa. Mas chega um momento que eu falo assim, agora é meu descanso. Eu coloco as pernas para o alto mesmo, ligo lá um Netflix, eu pego um livro e vou descansar. Às vezes eu durmo. Meu Deus, você dorme? Ué, onde está o pecado? Onde que está errado? Estou descansando, eu trabalhei. Então, qual é o projeto que você está pensando em desistir porque você está cansado? Que você está querendo abandonar porque você está cansado, porque você está cansada? Apenas descanse. E quando estiver bem, mão na massa, pé na estrada. Vamos para frente, porque nós temos que produzir muito para o Senhor ainda. Amém? Então, estou falando só da questão física, descanso, preparo físico e a questão das doenças. Jesus, ele era... as pessoas falam, Jesus, Deus está preocupado. Deus não se preocupa, né? Jesus está preocupado. Jesus não se preocupa. Ele não se preocupa de nada. Ele vai lá e resolve o negócio. Sim ou não? Então, Jesus, enquanto ele andava, ele via muitas pessoas, muitos enfermos vinham até ele. E quando os enfermos não vinham a ele, ele ia aos enfermos. Por quê? Porque Jesus veio para curar os enfermos. Ele veio para curar os enfermos. Lá em Lucas 4:38, ele fala, a Bíblia nos conta, Lucas nos conta, que Jesus entrou na casa de Pedro e viu a sogra de Pedro com febre. O que era? Qual era a causa da febre? Ninguém sabe, ninguém viu. Era uma doença silenciosa, que externalizou com uma febre. Mas Jesus não perguntou para ela o que você está sentindo. Diga A, agora diga 33. Jesus foi lá e pegou ela pela mão e falou, levanta, está curada. Jesus, ele quer curar. Jesus, ele tem esse poder de cura. Ele se ocupa em curar o ser humano. Jesus era curado, sarado, ele era Deus, a divindade encarnada. Então ele não ficava doente, mas ele tinha a ocupação também de curar os enfermos. Então, e essa questão, irmãos, de doença silenciosa, homens e mulheres, mas principalmente homens. Agora, em Novembro Azul, fala sobre a questão do câncer de próstata, não é? Mas tem doenças que são perigosíssimas. Pessoas, homens e mulheres, morrem ano após ano por causa de uma doença chamada diabetes. É uma doença silenciosa. É uma enfermidade silenciosa. Sabe por que eu sei disso? Porque eu estou falando?
porque em março eu me descobri diabético. Eu tenho 46 anos de idade. A família da minha mãe toda tem problema de hipertensão e problema de coração. Então, desde muito novo, eu vi minha mãe sofrendo muito com essa doença. E eu sempre me cuidei muito com isso. Não como muito sal, não como muita gordura, né? Eu sou muito preocupado com isso. Por quê? Porque eu não queria sofrer do que minha mãe sofria. E aí, com 46 anos, me pego com diabetes. Falei, danado, eu corri de um lado e me pegou do outro, né? Falei, mas de onde que vem isso daí? E toda vez que fala de diabetes, eu imagino as dançarinas do diabo, né? Porque não tinha as chacretes, que era do Chacrinha. Tinha o Bolinha, tinha, né? Do Luciano Huck, tem lá. Aí eu falo diabetes, eu imagino os negócios dançando lá atrás do diabo, né? Diabetes. Eu brinco, mas é um negócio sério demais. Em março, eu sempre bebi muita água, sempre gostei de água. E aconselho todo mundo a beber água. Por falar nisso. E eu me vi, gente, em março, antes desse negócio da pandemia, eu me vi tomando muita água, mas não saciava a sede. E aí, eu acordava 3 vezes à noite para ir ao banheiro e bebia mais água. Falei, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Há mais de 20 anos que eu não faço um exame de sangue. Há mais de 20 anos que eu não entro num consultório médico. Eu falei, eu acho que chegou a hora. Só acho, né? E aí eu fui para a internet procurar, colocar os sintomas que eu estava ali. E aí todos foram se encaixando em diabetes tipo 1, tipo 2. Falei, meu Deus, será? Será que é isso mesmo? Aí fiquei com isso na cabeça. O sintoma mais forte foi a minha visão. Eu tenho miopia e astigmatismo, eu tenho que renovar anualmente o meu exame. E fazia um tempo já que eu não via o oftalmo. Eu falei assim, minha vista está meio embaçada por causa do grau, né, que aumentou. E aí, eu relaxei. Quando eu vi o sintoma lá que a diabetes altera a visão, falei, meu Deus, talvez seja. E aí, depois de uma pregação no domingo, saí da igreja, fui para casa, jantei, fiquei com aquilo na cabeça, falei para minha esposa, falei, vamos comigo no hospital? Mas o que você está sentindo? Eu falei, não estou sentindo nada. Mas eu quero pegar um encaminhamento para mim procurar um médico, fazer os exames. Então, vamos. Saímos lá, chegamos no hospital, era 11 horas da noite. Fiz a ficha, entrei lá para fazer a triagem. O rapazinho lá, né, não sei se é enfermeiro, não sei qual é o cargo dele lá. Sentei, ele falou assim, tudo bem, seu Cidinho, tudo bem. O que você está sentindo? Eu falei, não estou sentindo nada. Ele falou, ué, o que você está fazendo aqui então? Eu falei assim, não, é que aí eu expliquei para ele, falei, vamos medir a sua glicemia. Quando ele furou meu dedo e mediu, ele arregalou o olho assim, ó, e eu arregalei junto. Eu falei, tá tudo bem aí, amigo? Ele, comigo tá, com o senhor nem tanto. A sua glicemia está muito alta. Eu falei assim, alta quanto? Ele falou assim, ó, até 200 é perigoso. Eu falei, é mesmo? Eu falei, quanto tá? Ele falou assim, a sua está 370. Eu falei, peraí, volta. Quanto que é? Ele falou assim, até 200 é alto. Eu falei, e a minha está quase o dobro? Ele falou assim, pois é. Correu, colocou uma faixa amarela no meu pulso, eu já me despedi da Márcia, falei, não sei, né, vou entrar aqui para esse hospital, sei lá, né, já me despedi dela. Aí passei com o médico, a médica, aí dali já fui direto tomar soro, nunca tinha tomado soro na minha vida. Tomei 2 tubos de soro na veia, insulina no braço, e o Covid pegando no hospital. Eu no meio de gente tossindo, e a Márcia, já estava usando, a Márcia acabou com o negócio de álcool do hospital lá. Toda hora ela vinha com álcool assim, ó, põe na mão. Falei, meu Deus, mas acabei de... Um desespero. E não tinha começado esse negócio de Covid ainda. Saí do hospital quase 4 horas da manhã, gente. No outro dia, fui lá fazer os exames, já não atendiam mais ninguém, porque a pandemia estava instaurada. Continuo tomando remédio. Deus é tão bom que permitiu, eu entrei para um grupo de pesquisa,
eu estou fazendo todos os exames por essa pesquisa. Fiz exame do fundo de olho, que precisa fazer, porque se não for cuidado dá glaucoma. Então, uma doença, algo que eu não sentia nada, estava dentro de mim já, talvez há muito tempo. Então, não vacile. Novembro Azul é do homem, outubro é da mulher, mas não é só nesses dias que a doença se levanta, que a enfermidade se mostra. Você tem que ir todos os dias. Você tem que se prevenir, você tem que ir ao médico. Não faça como eu, ficar mais de 20 anos sem ir ao médico. Por quê? Porque o negócio está aí. E tudo isso é decorrência do pecado. Começou lá em Gênesis. Não tem que a gente reclamar. Não tem. O homem, dia após dia, ele vai ficar doente cada vez mais cedo. Mas Deus providencia o alívio. Deus providencia a medicina. A medicina está cada vez mais avançada. Graças a Deus, estamos na iminência aí de uma nova vacina para esse coronavírus. Glória a Deus por isso. A igreja tem que orar para que aconteça, para que venha, para que não tenha... Por quê? Porque está aí. Então, se cuide. Você homem, você mulher, se cuide. Está sentindo alguma coisa? Não vacile, vai ver o que está acontecendo. Amém? Então, questão física, descanse, se cuide, tenha um preparo físico. Eu achava que diabetes era só não podia comer açúcar. Só deixar de comer açúcar está tudo bem. Tudo bem coisa nenhuma. É muito mais sério. É açúcar, é trigo, é arroz, é massas, é não fazer exercício físico, é ser sedentário. Aí eu fui passar ao médico, mas você faz atividade física? Eu falei assim, defina a atividade física. Faz algum esporte? Eu falei assim, só subo escada. Mas o que mais você faz? Eu lavo o carro e opero o computador. Essas são as minhas atividades físicas. Não deixa de ser, não é verdade? Ele, não, mas não é assim. Você tem que... Claro que eu estou brincando, mas a gente vacila. A gente acha tempo para tudo, mas não acha tempo para praticar um esporte, para praticar um exercício físico. A gente tem dinheiro para tudo. A gente paga 60... Quanto que é uma pizza aqui? Quanto? R$70? E quanto custa uma mensalidade de academia? Alguém falou? Quem dá mais? 60? É quase o preço de uma pizza, é isso? Para você treinar quanto tempo? Todo dia, se você quiser, não é? Você paga R$70, você entra... Quantas vezes você quer na academia? Pois a gente arruma dinheiro para pagar uma pizza, mas não quer entrar na academia. Você entende a inversão de valores? Doutora Rebeca está aqui. Quantas pessoas gastam com tantas coisas fúteis e inúteis, mas para pagar um dentista é caro demais. Fica sem os dentes, né? Aí vai atrás de implante. Fica mais caro ainda. Irmãos, eu estou falando isso porque nós somos assim. Nós precisamos parar muitas vezes. São coisas tão simples, mas que faz parte do nosso dia a dia e nós deixamos passar. E Deus tem que dar esses puxão de orelha em nós o tempo todo. Descanse, se prepare fisicamente e se cuide. Se cuide. Na questão mental, Jesus também nos dá lições aqui. Jesus, ele era muito sábio, muito inteligente, ele era Deus e ele não se deixava se abater nos debates e nos embates com os religiosos. Ninguém ganhava Jesus na ideia. Ninguém. Teve um dia que chegaram lá para ele, falaram assim, agora vamos pegar esse cara aí, vamos ver se ele é, quem ele é. Jesus, é certo pagar tributo aos romanos? Eita, que pegadinha, né?
Um monte de soldado romano assim, ó, com cacetete na mão, assim, só esperando, né? Jesus fala assim, não é certo pagar. Jesus pega, quem tem uma moeda aí? Traz uma moeda. De quem é a esfinge que está aqui? De César. Então dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Jesus estava preparado psicologicamente, emocionalmente, para lidar com o dia a dia, no meio daquela raça de víboras. Jesus não andava no meio das pessoas boazinhas. Jesus andava no meio das pessoas que queriam matá-lo, que queriam prendê-lo, que queriam calá-lo. Mas Jesus estava o tempo todo pronto, a mente sã, emocionalmente equilibrado. Tem gente que não pode falar um A, que já explode, já quer dar voadora. Aonde está o seu equilíbrio emocional? Aonde está o seu domínio próprio, que é um dos frutos, faz parte do fruto do Espírito. Jesus, ele tinha isso, ele era equilibrado. Mentalmente e psicologicamente são. Jesus tinha empatia, ele curava as pessoas. Uma pessoa que é desequilibrada emocionalmente não está nem aí para o outro, está preocupado com ela. É o meu, é o eu. O outro não. A pessoa está totalmente desequilibrada quando ela não olha o outro. Quando ela não tem empatia, não tem... Jesus, quando ele olhava, tem uma palavra que me fugiu agora. Não é compaixão. É muito mais forte do que empatia, é muito mais forte do que compaixão. Jesus tinha isso pelas pessoas. Jesus, ele era equilibrado psicologicamente e emocionalmente. No momento de maior aflição da vida de Jesus, foi quando ele, pouco antes de ser traído, logo depois da ceia, ele foi para um jardim chamado Getsemane, e ali ele orou, e ele chorou. A aflição, a angústia dele foi tão forte, tão grande, que ele suou gotas de sangue. Ali ele poderia, se ele tivesse desequilibrado, ele poderia jogar tudo para o alto, porque ele era humano também. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Ele entregou a vida dele na mão do Pai. Senhor, passa de mim essa aflição, passa de mim esse cálice, passa de mim isso que eu vou sofrer agora. Passa de mim. Esse era o humano falando, esse era a carne falando. Contudo, aí mudou a chavinha. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Quantas vezes você deixou de fazer a vontade de Deus e fez a sua? E se deu mal. Se deu mal. Por quê? Não estava equilibrado emocionalmente. Domínio próprio. Senhor, a minha vontade é de arrebentar. A minha vontade é de esganar. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Eu te perdoo, meu irmão. Eu te perdoo, minha irmã. Você me machucou muito. Talvez você não tenha noção do mal que você me fez, mas eu te perdoo em nome de Jesus. É difícil falar isso, não é? É fácil falar aqui no microfone, mas no dia a dia, na prática, Jesus fez isso por mim e por você. A angústia era porque ele ia passar o que nós merecíamos. Mas ele nos substituiu na cruz do Calvário. Ele se tornou maldito pelo maldito. Jesus estava pronto psicologicamente e mentalmente. Ele é equilibrado. E na questão espiritual, estou falando ainda dos 3 pilares, para ser completos em Cristo. O primeiro é físico, o segundo é mental e o terceiro é espiritual. Não preciso nem dizer quem Jesus era, né? Jesus era
o espiritual encarnado. Jesus era o tudo encarnado. Mas, lendo o livro da missionária Durvalina Bezerra, que foi a nossa diretora, foi minha professora de espiritualidade cristã lá no Betel, olha o que ela diz no livro dela sobre espiritualidade. Abre aspas. O ponto de partida para uma espiritualidade bíblica é o novo nascimento. João 3,3. É o Espírito Santo trazendo vida ao nosso espírito. Aleluia. E nele vindo fazer morada. Para tornar-se unido a ele. Conforme 1 Coríntios 6,17. Essa união é tão real e permanente, que à medida que o Espírito Santo domina o nosso espírito, o Espírito domina a nossa personalidade, mente, emoção e vontade. E assim, vivemos a vida do Espírito e expressamos a verdadeira espiritualidade. Jesus, ele era espiritual, porque ele era Deus, mas ele deixava o Espírito Santo dominar sobre ele. E isso tem que fazer parte da nossa espiritualidade. Porque se nós somos completos em Deus, nós temos que ter o equilíbrio mental, físico e espiritual. O espiritual é quando nós deixamos o Espírito Santo dirigir a nossa vida. E quando nós deixamos isso acontecer, e Paulo fala assim, enchei-vos do Espírito, deixai-vos encher do Espírito. Sabe o que é isso? Nós começamos a frutificar, começamos a dar o fruto do Espírito. Que Paulo fala aos Gálatas lá, em Gálatas 5. Porque se nós não fizermos isso, o contrário também é verdadeiro. Nós vamos começar a obra da carne, que é a maldade, que é a maledicência, que é a raiva, que é a ira, que é a cólera, que é a dissensão, facção, falta de domínio próprio. Se nós olharmos, irmãos, o mundo está cheio disso. O mundo precisa de pessoas que se levantem e dê fruto do Espírito, cheios do Espírito de Deus, para fazer a diferença nesse mundo caótico, com fé, com força, sabe, com sabedoria, com domínio próprio, e com tudo isso glorificando a Deus, porque as pessoas veem a diferença em quem é filho de Deus e quem é filho das trevas. Nós podemos fazer a diferença, nós podemos ter uma vida incrível em Cristo, só depende de nós, porque tudo Ele já fez, o que havia de ser feito Ele já fez, o mais difícil Ele já fez, aleluia, Ele se entregou naquela cruz, Ele morreu e ressuscitou, e Ele nos aguarda à destra do Pai, nas regiões celestiais. O que falta para mim e para você, meu irmão? Ser completo em Cristo. Ser completo em Cristo, espiritualmente, mentalmente e emocionalmente. É isso que falta em nós. Se falta isso em você, hoje é o dia do conserto, hoje é o dia de você levantar e fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A meta da vida de todo cristão, irmão, é se tornar como Cristo. Essa deve ser a minha meta. Essa deve ser a sua meta. Como que nós somos como Cristo quando nós o conhecemos? Quando a palavra de Deus diz, o próprio Jesus, lá em Mateus 28, fala assim, ide, fazer discípulo. Discípulo não é fazer discípulo de mim mesmo, é fazer discípulo dele. E só faz discípulo quem é discípulo, porque senão eu vou fazer discípulos iguais a mim. Eu não quero ninguém igual ao Sidney, porque o Sidney é falho. O Sidney está cheio de pereba, está cheio de problema. Tenho buscado, tenho corrido atrás, tenho feito a diferença. Aonde eu descubro que tenho deficiência, Senhor, me corrige aqui. Senhor, eu sou fraco aqui, me fortalece aqui. Mas mesmo assim eu não quero ninguém. Nem as minhas filhas eu quis como eu. Mas eu fiz das minhas filhas discípulas de Cristo. A igreja está perdendo. Graças a Deus essa igreja não, porque nós temos um mestre aqui em discipulado. Mas as igrejas estão perdendo, irmãos.
Porque eles estão fazendo de tudo menos discípulos. Eles estão fazendo de tudo menos formar discípulos de Cristo. Nós vemos igrejas onde o pastor, o líder, faz discípulos dele mesmo, e a pessoa fala até com a mão, fala com a voz igual. Na oração, na pregação, imposta a voz igual. Ora, eu não quero isso. Eu sou um indivíduo. Eu tenho o meu jeito de pregar, e me perdoa se eu estou gritando muito. Às vezes eu falo para a Márcia, amor, eu gritei, porque a gente está aqui, cheio do fogo, cheio do, querendo que vocês entendam que está aqui, ó. Mas, irmãos, que nós possamos levantar e fazer discípulos de Cristo, porque é disso que o mundo precisa. O mundo precisa de cristãos verdadeiros, de cristãos completos, de cristãos que glorifiquem o nome de Deus com o seu viver, com o seu agir, com as suas atitudes e, acima de tudo, com o seu amor. Que nós possamos dar chegar a essa maturidade, porque essa é a vontade de Deus para nós. Que nós cresçamos em graça e conhecimento para alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo, o nosso mestre. Amém? Então a pergunta que eu deixo para você neste domingo é: aonde você precisa se consertar, aonde você precisa colocar um pouquinho mais de foco para que você seja completo em Cristo? É mental? Você tem ajuda para isso. É espiritual? Busque mais ao Senhor, mergulhe, discipule, seja discipulado. É físico? Se prepare, porque a obra de Deus precisa de homens e mulheres que se levantam e não têm preguiça. O Espírito Santo de Deus não tem compromisso com a nossa preguiça. Nós precisamos nos levantar e fazer o que tem que ser feito. Amém? Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por ter me ouvido. Eu espero em Deus que essa palavra frutifique em você, porque ela frutificou em mim. Que essa palavra dê muitos frutos para o Senhor e Ele seja glorificado na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé, querido? Nós vamos orar agora. Pastor Sidney, fique um pouquinho aqui, por favor. Nós vamos orar, pedir que o Senhor te abençoe especialmente. Você ouviu essa palavra, tem 3 áreas aí para você pensar, né? E o que mais faz a diferença, quando você pega a palavra de Deus, põe em prática, como foi ministrado. Então eu gostaria de orar por você, orar por todos nós. Eu estou dentro desse grupo, né? Principalmente dos homens. Então eu quero orar especialmente pelos homens. Desculpem as mulheres, mas vocês já tiveram Outubro Rosa, certo? Homens, venham aqui para frente, por favor. Não precisa ficar perto, mas fica aqui espalhados, por favor. Todos que se consideram homens, podem. Amém? Podem vir. Nós vamos. Isso. Você que está em casa também, ok? Você que está em casa, ouviu essa palavra, fique de pé. E eu quero orar, pedir para a pastora Leia vir aqui orar pelos homens. Assim eu entro também aqui na oração, que eu preciso também, né? Então a pastora Leia vai orar e que você coloque, talvez você tenha ouvido essa palavra e pensado: eu preciso de um preparo físico melhor. Eu preciso marcar um exame essa semana, apesar da dificuldade da pandemia. Eu preciso disso. Não que as mulheres também possam, né? Claro que você pode também ter se despertado. Nós queremos focar agora com os homens,
apesar dos homens serem os primeiros a ir no médico e ver todas essas coisas, né, mulheres? Mas vamos orar pelos homens. Se você pensa, olha, eu estou me cuidando bem, eu tenho um bom preparo físico, estou legal, mas eu não tenho realmente dedicado espiritualmente. Eu preciso buscar mais o discipulado, a oração, a Bíblia, né? E assim por diante. Me parecer com Jesus. Talvez precisa das emoções, da mente. Coloca isso, né? Agora, vou pedir para a pastora Lélia orar por nós. Coloca essa área adiante. Amém. Nós vamos orar também pelo Anderson. Acabamos de receber a notícia que ele não está bem, está com muita dor. O Anderson é irmão aqui da igreja. Então nós vamos colocar também, né, o Anderson, questão da física. Amém? Feche os teus olhos, você que é homem, levante a sua mão assim para receber realmente do Senhor a graça, a bênção do nosso Pai. Senhor, nós nesta manhã, nós te agradecemos pela tua palavra ministrada. Nós te agradecemos, papai, porque o Senhor fala conosco, Senhor. O Senhor ministra em nosso coração. E o Senhor, ó Pai, trabalha em nós completamente. Papai, que nesta manhã nós queremos colocar a vida desses homens que estão aqui, os homens que estão em casa, que estão participando deste culto. Colocamos a vida desses homens, ó Pai, para que realmente eles se cuidem fisicamente, para que eles possam, Senhor, procurar um médico, para que eles possam fazer exames, para que eles possam, papai, se cuidar e estar atentos, ó Pai, a alguns sinais, Senhor, que eles estão sentindo. Papai, colocamos isso diante de Ti. Tira, Senhor, agora todo orgulho, ou todo medo, seja o que for, tira, papai, em nome de Jesus, que eles possam se cuidar, sabendo, Senhor, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, papai, que realmente eles possam ter isso na mente e no coração. Também, papai, nós queremos colocar esses homens diante do teu altar, para que emocionalmente eles possam ser equilibrados, papai, para poder, Senhor, ajudar dentro da sua casa, no trabalho, na família, onde for, para que eles tenham equilíbrio emocional, papai, que, Senhor, livra-os de toda depressão, de toda ansiedade, caia por terra em nome de Jesus, que eles possam entregar a Ti as preocupações deles, as preocupações com a sua família, com o seu emprego, com a sua saúde, que eles entreguem, papai, diante do Teu altar, sabendo que o Senhor é o Deus, ó Pai, que cura. Senhor, Tu és o Deus que cuida também de cada um deles. Papai, que o Senhor esteja, Senhor, tratando também da casa deles, da vida deles, papai, como homens casados, como esposo, como pai, como filhos. Que o Senhor esteja, Senhor, ensinando através da Tua palavra, como praticar, ó Pai, nessas áreas, sendo o sacerdote do lar. Senhor, sendo aquele homem que realmente mostre a luz de Jesus, aonde eles estiverem, as pessoas possam ver neles a Tua paz, possam ver neles a Tua luz, papai, em nome de Jesus, que eles busquem, Senhor, na Tua palavra, que eles Te busquem em oração, papai, em nome de Jesus, que eles entendam, Senhor, que eles são seres humanos, e eles necessitam e precisam de Ti, papai, em nome de Jesus nós Te pedimos, clamamos, ó Pai, pedimos a Tua bênção sobre cada homem neste lugar, cada homem que está em casa agora, que haja cura, Senhor, que haja cura física, emocional, papai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo seja sobre cada um. Nós clamamos nesta manhã. Muito obrigada, papai, pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu cuidado conosco, pelo Teu grande amor, e também lembramos agora do Anderson, que a Tua mão poderosa seja sobre a vida do Anderson, curando, tirando agora toda a dor, papai, em nome de Jesus nós Te pedimos. Cuida, Senhor, do Anderson, da Carol, do Samuel, que o Senhor, que Teu Espírito Santo seja sobre esta casa, que ele possa sentir agora a Tua mão poderosa, tirando, acalmando toda a dor, papai, em nome de Jesus. E se há mais algum enfermo, Senhor, também nós colocamos diante do Teu altar, porque nós sabemos que o Senhor pode curar, nós sabemos que Tu és o Deus do impossível, Senhor, não importa qual seja a doença, Tu és o Deus que pode curar, nós cremos nisso, por isso colocamos, Senhor, os enfermos diante do Teu altar, aquele agora que está, Senhor,
angustiado também, nós colocamos diante de Ti, para que toda angústia saia em nome de Jesus. Colocamos também agora os casamentos que estão com problemas, papai, que haja restauração, em nome de Jesus. Inimigo, saia dessas casas em nome de Jesus. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja restaurando os casamentos, que o Senhor esteja mostrando à mulher, ao homem, Senhor, o seu papel, que o Senhor esteja colocando ali o perdão, papai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, nós colocamos diante do Teu altar, Senhor, cada família, as famílias aqui da Conviver, as famílias, ó Pai, de outros lugares, de outras igrejas, nós colocamos diante do Teu altar, Senhor, que cada família possa realmente estar diante do Teu altar, te buscando, Senhor, te louvando, papai, te adorando, porque não há lugar melhor para estarmos do que estarmos aos Teus pés, papai, na Tua presença, Senhor. Muito obrigada, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Diga ao seu irmão, você é uma bênção. Glória a Deus. Você pode se assentar um minutinho, estamos já quase encerrando. Nossos avisos estão no nosso boletim, né? Eu quero reforçar que amanhã nós temos, que é cada 15 dias, falando em homens, amanhã é o nosso dia, né? De célula, certo? Estou certo? Então, não faltem, você que já acabou a aula, né? Já não está mais tendo aula de faculdade. Se você não estiver no grupo, mas eu creio que todos estão, fale conosco para você participar da célula online, certo? Amanhã às 20h30, e todos os homens estão convidados, aqueles que sempre estão, e os outros também que não costumam entrar, podem entrar também. É assim, verdade. Peço que a igreja esteja orando por nós, daqui a pouco estarei saindo para a Igreja Presbiteriana Coreana do Pari. Vão estar ministrando o culto lá, a pregação. Eu não falo coreano, tá, pessoal? Mas eles trabalham com refugiados lá, e é um trabalho muito bonito. A gente tem conhecido mais esse grupo. Por Deus nos aproximou de uma forma muito sobrenatural. E eu peço que a igreja esteja orando por nós, amém? Estaremos ministrando a palavra daqui a pouco. O culto deles é 15h, 15 horas. Então, ore por nós. É verdade, domingo que vem, né? Não, qual que é o dia da eleição? Domingo que vem? 29, é isso mesmo. Então, domingo que vem tem eleição, estamos orando, como sempre oramos, né? Para que o Senhor dê sabedoria ao povo e para que haja paz, né? Nas eleições. Existe muita provocação, muito problema, né? E outra coisa que eu quero pedir, irmãos, a gente orar por paz no Brasil, né? Cada coisa violenta que tem acontecido, meu Deus, tem misericórdia, né? A gente vê assim, fica estarrecido. Eu não sei se antes não comunicava e agora comunica, mas a impressão que dá é que as pessoas estão mais violentas, estão mais, né? Então, riscou o fósforo, já explode e tal. Então, nas lives, né, intercessores, ontem eu estive orando por isso também, na live. Nas lives de oração, intercessores, orem por isso. Orem para que Deus quebre esse espírito de violência, né, que tem estado no Brasil, nas famílias. Que Deus acalme, né, o coração. Porque a pessoa, às vezes, não tem noção do que ela está fazendo. Ela, né, por uma futilidade, acaba matando uma pessoa. Então, vamos orar para que Deus dê despertamento, né, de consciência, e que as pessoas busquem mais a Deus. Evangelize, fale de Jesus para as pessoas, fale de Deus para os teus amigos, fale do amor de Deus. Só Jesus pode trazer equilíbrio, irmão. Só Jesus. Uma pessoa acha que é equilibrada, às vezes ela, né, o cristão também, né, precisa tomar seu cuidado, como sempre. Mas o Espírito Santo nos ajuda, não é verdade? O Espírito Santo nos ajuda, como foi pregado. Então, evangelize os seus amigos, evangelize os seus vizinhos. Ore por nós também, que nós estamos evangelizando uma família, já disse na semana passada, e estamos para voltar agora lá. 92 anos, quer ser batizada. 93, já fez 93. 93 anos, quer ser batizada, e nós estamos falando de Jesus para a família toda. Graças a Deus. Então, ore, declare a palavra.
Você é a igreja de Cristo. A pandemia está aqui, mas a igreja também está. A igreja é sal da terra e luz do mundo. Ela é sal da terra e luz do mundo. Ela faz a diferença, né? Em nome de Jesus. Então, manifesta a luz que está em você, para que as trevas se dissipem. Amém? Então, vamos ficar de pé. Eu quero orar, encerrando esse momento. Quero agradecer, pastor Sidney, pela palavra, pela disposição, viu, Márcia? Que Deus abençoe vocês, o ministério de vocês, e todo o trabalho que o Senhor tem confiado nas tuas mãos, né, nas vossas mãos. As filhas, netos, né, que eu sei que vocês têm netos. Que Deus, 4 netos, olha que beleza. Que Deus abençoe a vida de vocês, que prospere cada vez mais. Amém? Feche teus olhos. Então, Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, e o Senhor tem realmente nos completado, nos dado a graça da vida, a graça da tua palavra, a graça da salvação. Obrigado, meu Deus, por um banquete maravilhoso na tua presença que foi essa manhã. Que o Senhor possa realmente renovar as nossas forças, que a paz de Cristo seja sobre ti, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor abençoe e fortaleça a tua família, que haja paz no teu lar, que haja paz no teu trabalho, que haja paz nos teus relacionamentos, que o Senhor seja contigo em cada passo, agora e sempre. Amém. Aleluia. Fala para o teu irmão, dá aquele soquinho, só não pode ser abraço, mas aquele assim, ó, você é uma bênção.